muitas questões que as pessoas, de um modo geral, quando se simplifica muito as coisas, elas parecem A e B, preto e branco, sim e não, verdade e falso. Quando você começa a analisar com mais profundidade as coisas, você começa a perceber que muitas coisas que pareciam verdadeiras têm uma certa, sabe, muitas que pareciam falsas, se você analisar com mais profundidade, tem alguma verdade ali que você pode interpretar aquilo de uma maneira diferente, né? Então, você acha que o que tem um peso maior? A questão fisiológica ou o ambiente, né? A questão cultural, né? O ambiente de uma criança ou a genética? O que você acha esse equilíbrio? é muito difícil quantificar isso, mas porque ambas participam muito pesadamente, né? E depende muito da pessoa também. Algumas pessoas você tem uma interferência muito grande do ambiente e, como consequência, pode-se ter a impressão, de modo geral, a interpretação que se deve fazer é a seguinte: a inteligência é uma característica como qualquer outra característica física, por exemplo. Então, aptidão para o basquete, né? O que vai determinar se a pessoa tem mais aptidão para o basquete? A coordenação motora, a altura, ou o treinamento, né? Ou a educação que ela recebeu voltada para o basquete. Todos vão ter importâncias diferentes e, dependendo do quanto ela recebe de cada um, é o que vai determinar. Tem aquele Guerrinha, né? Ele tem 1,80 m, eu acho que é baixo para o basquete. O Guerrinha, e é um dos melhores jogadores de basquete, foi um dos melhores jogadores do mundo, né? Eu não sei se do mundo, mas pelo menos assim, da América do Sul, acho que um dos melhores. E tem outros jogadores menores, tem um dos Estados Unidos que ele tem acho que 1,59 m, né? E é um jogador muito talentoso de basquete. Então, quer dizer, a altura é importante, a coordenação motora também é importante, mas com treinamento, muito treinamento, você pode suprir algumas fragilidades e pode alcançar uma performance muito alta. É claro que aquele que tem 2,10 m, ele tem uma vantagem inata maior do que aquele que tem 1,60 m. Então, se ambos receberem o mesmo treinamento, ambos se esforçarem igual, tiverem uma alimentação adequada e tal, aquele que tem 2,10 m provavelmente vai ter maior sucesso no basquete do que o outro. A não ser que o outro tenha uma coordenação motora muito superior, uma velocidade muito superior, e aquele outro maior tem alguma deficiência que compensa, desnivela aquela vantagem de altura que ele tem, né, que compensa a vantagem de altura. Mas se não houver uma outra característica que compense a vantagem de altura, então ele vai levar uma vantagem probabilística. Mas se você pega uma amostra muito grande, a população mundial, por exemplo, de 8 bilhões de pessoas, você vai encontrar alguns que têm 2,20 m que não jogam bem basquete tão bem quanto o cara que tem 1,60 m, que treinou muito e que tem uma coordenação motora diferenciada. No caso da inteligência, você tem também essas mesmas características. Você tem, claro, são outras características, mas você tem também esse perfil, que algumas habilidades com um treinamento muito, muito intensivo e com muita dedicação, muita vontade da pessoa, ela consegue se aprimorar até um certo ponto. Claro que, quanto mais ela tem uma genética que favorece aquele desenvolvimento, maior a probabilidade de que ela alcance um nível mais alto, né? Ela vai esbarrar num certo ponto, um certo nível, que é o teto dela. E quanto mais ela se dedicar, mais próxima ela vai chegar do teto de habilidade dela. E se a outra já tem uma aptidão natural maior, mesmo com um treinamento menor, ela pode alcançar um resultado até maior do que aquela outra que teve menos treinamento, menos dedicação. Mais treinamento, mais dedicação. Então, quer dizer, é uma mistura complexa, que é difícil você dizer qual tem maior peso, inclusive porque não tem uma métrica apropriada para fazer essas comparações. Para dizer qual tem mais ou menos, tem que ter uma métrica. Eles falam muito, por exemplo, usa 10% do cérebro, esse é 10% de peso. Esses 10% são tudo chutados, eles não têm... Tem algumas coisas que você tem uma métrica adequada, tem outras que você não tem. Por exemplo, dizer que uma pessoa de 2,50 m tem 25% a mais da altura de 2 metros, você tem uma métrica que funciona ali, você tem um medida de comprimento, né, a escala métrica decimal, você dota lá e você faz a comparação. Você tem uma proporção, uma escala de proporção que permite fazer essa comparação. Agora, se você vai falar, um shampoo é 300% mais eficiente que o outro, o que quer dizer esse 300%? 300% de quê? Eficiente em que sentido? Né? Então não tem um significado claro e nenhuma métrica do que quer dizer aquilo. Então, quando você mede, no caso do xadrez, o rating do xadrez, ele usa o sistema Reich, né, a mesma métrica do sistema Reich, que é a teoria de resposta ao item, basicamente. Agora, teoria de resposta ao item com um parâmetro, né? Teoria de um parâmetro. E aí você tem uma métrica que é apropriada para medir proporções. No caso do